Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caros irmãos e irmãs, começamos assim, de maneira muito presente, o tempo do Advento, que é esse tempo tão bonito de preparação para o Natal do Senhor. E o Advento se divide em 4 semanas. Os 2 primeiros domingos vão nos trazer uma liturgia que fala da segunda vinda de Jesus. Nós chamamos um tempo escatológico, que quer dizer aquilo que fala ou que retrata o final, o julgamento final, os tempos futuros. E os últimos domingos, o 3º e o 4º, fala da primeira vinda de Jesus, que é o nascimento, a vinda do Messias para a humanidade. De modo que neste domingo nós temos na liturgia ela nos ensinando, nos exortando para que a gente use esse tempo do Advento para ser de fato um tempo de preparação, um tempo de encontro com o Senhor, aonde eu enlargueço meus horizontes, o meu coração, o meu entendimento, para que de fato Deus possa estar em mim. Ao falar de Advento, é falar de preparação. Mas como celebrar um tempo tão especial, se eu não me proponho a me abrir e deixar que de fato o Senhor venha morar em mim? Porque todos hão de convir comigo que Jesus não quer morar num coração egoísta, Num coração que não perdoa, num coração que não ama, num coração que não é misericordioso com o próximo, num coração que não é caridoso, num coração que não está nem aí para aquilo que ele veio nos ensinar. E aí no evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir, na catequese de São Lucas, então Jesus é muito claro quando diz: tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, pecado capital, da embriaguez, das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós. Pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Vejamos, a liturgia não quer trazer medo para nós, até porque quem vive a palavra não teme a palavra, não é verdade? Quem vive a palavra se anima com a palavra. Por quê? Porque ela é verdade. E aqui nós fazemos uma associação com a primeira leitura da profecia de Jeremias, onde o profeta anuncia um tempo novo para a casa de Israel, para a casa de Judá, o povo escolhido por Deus para ser a sua herança, e esse povo agora vai receber o Senhor da justiça, ou seja, o Messias, o Filho de Deus que vem para salvar. Muito embora que depois eles não aceitam a pessoa de Jesus, não acolhe, não presta atenção, não dá ouvidos, e aí Jesus deixa de se voltar somente para a casa de Israel e de Judá para se voltar para todo mundo. Agora Cristo, agora Deus não é somente de Israel,
Deus é de todos aqueles que com amor, confiança e sinceridade busca Ele de maneira generosa, piedosa e humilde, não é? Por isso que Ele é o Senhor da justiça. Há algumas denominações que representam a pessoa de Jesus como o conselheiro, o príncipe da paz, a justiça e a verdade, não é? Tudo isso representa aquilo que Deus é, porque somente quem faz o bem, somente quem exerce a condição do bem no outro, no mundo e para Deus, é capaz de transmitir paz, verdade, justiça e amor para o próximo, não é? E quem vive assim não teme a leitura, não é? A leitura é mais um complemento para endossar, para fortificar a sua experiência de fé. Já quem não vive isso aqui, aí tem medo. Primeiro sinal de que alguém, quando olha para a palavra de Deus e tem medo, é porque ele não vive aquela palavra, não é? Ele tem errado, ele tem falhado com a palavra do Senhor, não é? Logo a palavra vai trazer aí um assentimento de receio, de medo, de dúvidas, não é? Porque a palavra, ela fala de libertação. O Evangelho nos anuncia um tempo novo, um tempo de libertação. Se Jesus vem, Ele vem libertar. Ele não vem condenar, a não ser que você queira se condenar com as suas próprias atitudes. Mas Ele vem para salvar, não é? Por isso Ele anuncia um tempo de libertação, onde o mal, a hipocrisia, a falsidade, as atitudes perversas não existirão mais. O que o Evangelho diz é isso. Quando Ele vier e julgar vivos e mortos, então não existirá mais isso. Porque o que era velho passou, agora serão as coisas novas. É a nova Jerusalém, novos céus e nova terra. Ele anuncia um tempo de libertação. Então, quem vive de fato a vontade de Deus, não se intimida, mas cria coragem, porque a palavra está para nós, para nos fortalecer em toda a nossa integridade humana, física, psicológica e espiritual. Ela vem para nos fortalecer. E aí, amados irmãos, o Papa Francisco nos orienta por duas questões no tempo do advento. Ele chama a atenção para a comodidade mundana e a mediocridade espiritual. A comodidade humana é quando você deixa toda a sua espiritualidade para abraçar tudo aquilo que o mundo está te oferecendo, não é? Tem gente que se porta assim no mundo, mesmo sendo batizado, mesmo fazendo a primeira Eucaristia, mesmo tendo crisma, os sacramentos da iniciação cristã. Mas aí, como a pessoa não fortalece a fé, ela acaba entendendo que o mundo que ela está é para ela aproveitar a beça. E ela começa colhendo tudo que o mundo vai apresentando, né? Como um sanguessuga, que o que vem pela frente ele vai pegando, não é? E aí o Papa Francisco chama atenção para essa comodidade mundana que enfraquece a fé, nos afasta de Deus e tira a nossa identidade cristã. Quem é cristão não pode se comprometer com o mundo, mas tão somente com a pessoa de Jesus, tão somente com a pessoa de Deus, tão somente com o Evangelho. Já a mediocridade espiritual é aquele cristão de meia tigela, que vem uma vez na igreja, a missa uma vez na vida, não é? Rezar quase nunca, um dia sim, 8 não, não é? Adorar o Senhor de 10 em 10 anos. Então é uma pessoa que não está fortalecida na fé, é uma pessoa que não é previdente, é uma pessoa que não está preparada para viver o novo de Deus na sua vida, não está preparada para viver o advento, já que este é um tempo de preparação. E aí o Papa chama atenção para isso, para que a gente não se detenha
nessa comodidade mundana e nem tampouco na mediocridade espiritual, aonde você falha com a sua fé. Você empurra a fé com a barriga, não é? Hoje eu vou, amanhã talvez, depois da manhã, quem sabe, não é? E não é assim que o cristão deve ser. O que é um cristão? É alguém que segue Jesus, é alguém que faz a vontade de Deus, é alguém que repercute, que replica, que estende as ações de Cristo na terra, e de fato é sinônimo da presença de Deus por meio das suas atitudes. Até porque quem é de Jesus vai sempre fazer o bem, vai sempre agir com caridade, vai sempre agir com amor, com graça, com verdade. Por isso Jesus, no final do Evangelho, nos chama a atenção: ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Ficar de pé, não é? Como assim ficar de pé? Aqueles que fizeram a vontade de Deus, aqueles que cumpriram a sua vontade, aqueles que usaram o advento para ser um tempo de experiência de amor, aqueles que não tomaram esse tempo somente como um tempo de preparação de festas, de coisas supérfluas, de coisas secundárias, porque tem pessoas que acham que o Natal é enfeites, não é? É somente aquilo que o dinheiro pode comprar, e o Natal é justamente aquilo que o dinheiro não compra. O Natal é aquilo que o dinheiro não compra, e eu preciso compreender isso para viver essa verdade, senão vou passar a vida inteira me enganando, achando que dezembro é um tempo para só me confraternizar, não é? E haja presente, haja confraternização, haja isso, haja aquilo, comidas, bebidas. Opa, o Natal não é isso. O Natal e toda a sua especialidade, e toda a sua efervescência, e toda a sua essência é invisível aos olhos. Só celebra bem o Natal quem sabe enxergar com o coração, quem abre o coração para Deus falar mais alto, para Deus presentificar a tua vida. Logo, o advento não é somente a celebração da chegada de Cristo, mas o advento já é a presentificação. Cristo já está presente no meio de nós. Ao celebrar a Eucaristia, você está dizendo: Ele está no meio de nós, Ele está aqui, Cristo está na minha vida. Como é que eu posso esperar aquilo que já veio? Nós celebramos isso, de fato, simbolicamente, Ele vem, que Ele viria, não é? Ele veio já uma vez, mas nós celebramos de modo muito particular e especial essa presença firme e forte de Cristo, que vem a nós para nos chamar à conversão, para essa segunda vinda, que nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, não é? Só sabemos que vai acontecer. Pode muito bem nenhum de nós existir mais aqui na terra quando Cristo vier pela segunda vez, mas pode acontecer que Ele venha com cada um de nós, ou um de nós estando vivo, para presenciar esse momento fenomenal de toda a existência humana. Mas nós devemos esperar com o coração aberto, com a consciência firme de que nós devemos fazer mais, de que nós devemos ser mais. Aquilo que São Paulo traz para nós na primeira carta aos Tessalonicenses, quando vai falar do amor como elo imprescindível para viver a graça de Deus em sua vida. Olha o que o apóstolo diz: o Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais, a exemplo do amor que temos por vós. Ele, São Paulo, pela comunidade. Que assim Ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. São Paulo chama a atenção da comunidade tessalônica para que eles vivam segundo a presciência desse amor, o ensinamento desse amor, para viverem firmes diante dessa futura vinda de Jesus Cristo.
São Paulo adverte que o amor será necessário para que eles se mantenham firmes e convictos da presença de Jesus na vida deles. E assim eles possam ser pessoas generosas, pessoas amáveis, pessoas comprometidas, pessoas desejosas da presença de Deus na sua vida. Logo assim, amados irmãos, de fato, como São Paulo diz, fazei progressos ainda maiores, conheceis de fato as instruções que temos dado em nome do Senhor. Se assim procedermos, também podemos crescer no caminho da fé. Mas quero concluir meu pensamento com vocês, quando o salmista, no Salmo 24, vai nos trazer uma oração de súplica, quando pede a Deus que Deus mostre os caminhos dele para a sua vida. O salmista diz diante da justiça de Deus: mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. O salmista reconhece que ele precisa de que o Senhor mostre os caminhos, para ele viver de fato aquilo que Deus espera que ele viva enquanto cristão, enquanto filho de Deus. Por fim, o salmista nos diz também: verdade e amor são os caminhos do Senhor. Para quem guarda a sua aliança e os seus preceitos, o Senhor se torna íntimo aos que o temem e lhes dá a conhecer a sua aliança. O Senhor se torna íntimo dos que o temem, né? Ou seja, daqueles que vivem da sua verdade, da sua justiça, da sua palavra. Eu sei que dentre nós, muitos aqui devem ter tido uma experiência de intimidade com Deus. E como é fabuloso a gente sentir que Deus está presente em nossa vida. Não tem dinheiro que pague a sensação de sentir que Deus está com você, no seu coração, te protegendo, te abençoando, te aliviando dos seus fardos, te mostrando os caminhos e te dizendo: o caminho é por aqui. A tua felicidade depende do teu seguimento por esse caminho. É isso que o Advento quer nos ensinar, é isso que a liturgia de hoje vem nos apresentar. Que Deus, com toda a sua bondade, nos enriqueça com sua graça, para que, assim como o salmista, possamos pedir a Deus a graça de que Ele mostre os caminhos e de que Ele crie em nós essa intimidade a ponto de não temermos aquilo que está presente no mundo e aquilo que poderá vir.